zero é infinito x0 é x0 menos infinito zero mais zero é de infinito x0 d0 2 é x0 menos infinito. É isso? Esse cara que está aqui é o z de j. Né? Agora então a gente pode responder a nossa perguntinha. Né? Eu acabei de calcular esse último membro aqui da história. D02 disso. D02 disso deu exatamente a coisa de cima, mais um termo j de x, z de j. Certo? Então vou apagar aqui só para a gente continuar o ponto, né, desse ponto onde a gente parou. Esse termo D02 vai cancelar com esse aqui, né? E o que vai sobrar é o seguinte. Certo? Então encontramos a equação diferencial funcional que a gente queria. Z de J satisfaz essa equação aí. Para quem foi desenvolver essa parte aí, é com físico ou com matemática? Físico. O Simanzi, essa coisa toda que a gente acabou de fazer hoje, chama-se construção de Simanzi. Quando você chega, e, na verdade tem uma série de truquezinhos assim que eu não faria não. Sério? Construção de Simanzi. E essas equações às quais a gente chegou, elas são chamadas equações de Dyson-Schwinger. Na verdade, o que você se costuma chamar de equações de Dyson-Schwinger é uma versão dessas equações com mais derivadas funcionais calculadas e tomadas a zero, as correntes a zero no final. O que significa que vão aparecer aqui funções de Green. Né? Vai aparecer uma torre de equações. Se tomar mais uma derivada funcional e colocar j igual a zero, aparece uma equação. Tomar duas derivadas funcionais, colocar j igual a zero, aparece mais uma equação. Assim por diante. Então você tem infinitas equações. Essa equação aqui você pode chamar de equação mestra, de equação master. Né? É certo? De Dyson-Schwinger. Tá? A equação mestra para a evolução dos sistemas quânticos é exatamente isso, só que o análogo para em vez de campos da função de onda? Não sei te responder. Essa coisa de equação mestra aparece em 300 mil lugares, né? Não necessariamente com o mesmo significado. Então, o que eu estou chamando de mestra aqui é porque usualmente você considera como equações de Dyson-Schwinger derivadas funcionais em relação a j dessa equação, com j igual a zero no final. O que vai dar uma relação não para o z, mas sim para as funções de Green, esse é o problema. Toma mais uma derivada funcional em relação a j. Aí vai ficar depois coisas. Calcula em j igual a zero. Então aqui, por exemplo, se você tomar a derivada funcional em relação a j de y, você vai ser d2 dj de x dj de y dizer em j igual a zero, isso aqui é uma função de Green de dois pontos. Mas aí vai ir lá para cima. Está lá, está quieto lá. Passa por cima. Derivada funcional passa por cima de derivada convencional.
Derivada convencional como funcional comuta com derivada convencional. Isso trata isso aqui com uma derivada funcional como se fosse um número. Você passa por cima dele. Quando passou por cima disso, vai ser d2 dj de x dj de y z, vai dar uma função de Green de 2 pontos. Aqui você vai ter, por exemplo, se for φ3, vai ter dj de y, d3j de x. Isso é uma função de Green com inserção de φ3. Se a gente não definiu isso, deixa quieto. A gente não vai precisar disso por enquanto. Existe um jogo de Depois tem a derivada funcional desse cara vezes o z, depois esse cara vezes a derivada funcional do z. Né? E assim por diante, você vai obter uma torre de equações. Se você calcular em j igual a zero, vira uma equação para funções de Green. Essencialmente. E aí, por que os jogos se chamam de corrente? Longa história. Deixa para lá, por enquanto. Basta te lembrar que no eletromagnetismo, na QED, o termo de interação é o termo J6 né? Ele é a mesma coisa que entra aqui, Jφ. É campo clássico vezes campo quântico. É sempre J6, Jφ, eta barra de C barra eta. Tem uma longuíssima história, deixa para lá. Né? Então, essa equação aqui é uma equação geradora de uma torre de equações, uma torre infinita de equações. E analisar essas equações por si só já é uma maneira de ter acesso às propriedades quânticas da sua teoria, porque todas as propriedades quânticas da sua teoria estão contidas aqui, no seu Z. Certo? O Z não contém todas as funções de Green, então todas as propriedades quânticas da teoria estão contidas no Z. Certo? Legal. Então agora com menos detalhe, né, do que até agora, isso aqui é para que vocês tenham confiança, né, nessa equação. Essa equação é fundamental para a teoria quântica. Né? A gente vai continuar e resolver essa equação de Dyson-Schwinger perturbativamente. Está certo? Vamos resolver. E vamos encontrar o Z. Tá? Então, quando eu falo em resolver perturbativamente, eu estou querendo dizer que no potencial tem uma constante, que eu vou chamar de constante de acoplamento, mas que me dá uma medida da intensidade desse potencial. Se ele é forte, se ele é fraco, se ele pode ser desprezado em primeira ordem ou não, etc. Então, se o potencial é tipo lambda φ4, então o V' vai ser lambda φ3, né? Se o potencial pode ser considerado pequeno, a solução do meu problema pode ser dividida em solução da parte livre mais correções perturbativas. Tá certo? E a parte livre, a equação que diz respeito à parte livre é a equação onde isso aqui está omitido, onde esse V' igual a zero. Certo? Se eu fizer V' igual a zero, eu estou trabalhando com o campo livre, essencialmente. Né? Então, eu vou resolver a equação para a parte livre, vou dizer para vocês como é que acontece essa solução para a parte livre, e em seguida eu vou mostrar para vocês a solução da parte interagente. Tá? Que eu quero abordar o caso V igual a zero, certo? Então a equação que eu tenho que encarar, né, é essa daqui. Certo? Essa equação aí é mamão com açúcar.
Vou usar uma gíria bem fora de moda. Né? Certo? Se observar do ponto de vista de derivadas, né, a equação que contém derivadas, lembra que a derivada funcional é como se fosse uma derivada parcial, né? Aqui eu tenho uma derivada, aqui eu tenho o objeto que eu estou derivando em relação a ele, J, e aqui eu tenho uma constante, certo? É um operador, não, tudo bem, mas é uma constante em relação à derivada funcional, certo? A constante vezes derivada mais derivada em relação a x mais x aplicado na função dando zero. Estou falando demais, né? Fazendo parênteses aqui, né? K dx mais x f de x igual a zero. Então não é uma equação tão difícil assim de ser resolvida e, na verdade, isso aqui passa por isolar o d dx dentro da sua equação. O que significa que se você estivesse fazendo uma equação como essa, você multiplicaria por 1 sobre k aqui. Só que aqui você não tem um número exatamente, né? Tudo tem limite nessa vida, né? Você tem um operador, você tem que multiplicar pela inversa desse operador. Para começar, você tem que procurar a inversa desse operador. A inversa desse operador se confunde com a função de Green desse operador. Não? Você pode... Se confunde ou é a mesma coisa? Para mim é da definição, é a mesma coisa. O problema é que existem diversas condições de contorno possíveis, diferentes, que vão poder ser satisfeitas pela inversa. Então é uma inversa em determinadas condições. Dependendo das condições de contorno que o operador satisfaz. Então, quando você falar inversa, parece que é uma coisa única, mas não é tão única assim. Ela é única se você tiver as condições de contorno corretas. Né? Então, nós vamos definir o K de xy, né, como sendo balanetiano mais N2 balanetiano em relação à variável x, delta de x menos y, certo? E o cara que a gente está procurando é o cara que vai satisfazer a seguinte equação: integral em dz do K de xz K menos 1 zy vai ser igual a integral em dz K menos 1 de xz zy, que é a delta x menos y, certo? Ou seja, imagina o seu operador como uma matriz no espaço das coordenadas, né? Então os índices deles são índices contínuos, x e y, né? Você está aqui fazendo uma inversão matricial desse operador no espaço das configurações, no espaço das coordenadas, né? A maneira de fazer isso é apelar para a boa e velha transformada de Fourier, né? Então, a gente supõe que o nosso K menos 1, né, seja dado por uma certa integral de 4t, suponhamos ele é dado. Primeiro suponhamos e depois provamos que é dado, né? Igual a 4t da exponencial de t x menos y vezes um certo k de t. Né? Então, se eu aplicar talanbertiano mais n2, né, desse k menos 1 de xy, que eu vou obter, né, integral de 4t de menos p2 mais n2 k de t. E isso aqui tem que ser 1 sobre 2π3 integral
integral de 4t da exponencial de t x menos y, que é a delta x menos y, né? Então, para que essa integral seja igual a essa, a única solução é que o nosso k de t, né, seja 1 sobre 2π a quarta, né, 1 sobre P2 menos M2, isso não menos na frente. Portanto, né, o nosso k menos 1xy vai ser menos integral de 4t sobre 2π a quarta, exponencial de x menos y sobre P2 menos M2. Certo? E tem a diferença de convenção da ação que eu estava fazendo aqui. Deixa eu botar no menos aqui. Não adianta, não tem problema nenhum. É exatamente a mesma coisa. Agora, o problema aí é o seguinte: a maneira usual da gente calcular essa integral, se é que eu quero ir até o final, né, dessa conta, envolve pegar a integração de P0 e levar para o plano complexo. E quando eu faço isso, eu verifico que eu tenho um polo, né, duplo, tem dois polos. Né? Eu tenho que arrumar um jeito de contornar esses dois polos, se eu quiser fazer essa integração de uma maneira consistente. Né? Já que eu tenho muitas maneiras de contornar esses polos. Certo? Bastante maneira para definir, para contornar esses polos. Mas existe uma maneira certa, incrível que pareça. Né? A maneira certa envolve contornar os polos assim. Mais y. Congela, certo? Quando terminar de fazer nossa conta, encontrar o nosso funcional gerador, e aí eu justifico melhor para vocês por que tem que contornar os polos assim. Certo? É acompanhadora, né, na verdade. Tá, então eu vou fazer tudo aí. Na verdade, eu tenho embora na conta dele, já tem. É o propagandor, isso aí. O importante aqui é entender o papel do propagador, porque isso vai ficar bem mais claro agora. Certo? Então vamos voltar aqui na nossa conta original que a gente estava fazendo, que é essa aqui, para resolver essa equação. E aí nós vamos multiplicar, né, aquela equação ali, funcionalmente, por k menos 1xy. Pergunta idiota, só conta mesmo. Ali você colocou o Laplaciano da Lambertiano, espaço dos momentos, aí para a penúltima linha, da penúltima linha, que apareceu 1 sobre 2π a 4. Não sei se idiota, às vezes eu não consigo passar do monitor. É a delta. É a delta, eu sei. Você pode tirar o 2π a 4 aqui, mas você vai ter que colocar cá, ó. Não, você tem que dar delta, não tem? Tem. A delta é isso. Se tem que dar delta, a delta é isso. É com 1 sobre 2π a 4. Se você fizer integral de d4p exponencial de menos it, dá 2π a 4 vezes delta. Ela mexendo mais M2 menos 1 vezes o k. Ali, pegando a primeira equação, k é igual ao D'Alembertiano delta. Então, o D'Alembertiano menos 1k é igual ao delta. Não o D'Alembertiano k menos 1 é igual a delta. Ali, quando você introduziu o casão. Casão é igual a D'Alembertiano vezes o delta. Aí eu passava o D'Alembertiano para lá, D'Alembertiano menos 1 casão igual a delta. Não, esqueça aí para baixo. Eu não estou entendendo o que é o delta. Cara, porque isso vezes isso dá delta. É isso que a gente está fazendo. Calma, tudo bem. Por Mas calma, aí. por calma. Por favor, aí. Eu falei para ele,
Mas aí eu peguei o K-1, expandi em Fourier, Isso. apliquei o Botei ele aqui dentro. Botei ele aqui dentro dessa equação. Substitui esse cara aqui. Só que essa delta que está aqui simplesmente vai matar esse integral. Só isso que vai fazer. Eu podia ter escrito aqui, integral dz, né? Delta de x menos z, né? Aqui botar o z, y, eu pulei um monte de etapas. Vamos dizer assim. A equação final é a equação familiar, a equação para a função de Green. Essa equação daqui é essa. É essa aqui. Isso tem que dar delta. Não, beleza. E delta é isso. Entendeu? Delta é isso. Com 1 sobre 2π4. Não sem. Com. Então aí, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar por K-1 isso tudo. K-1 ele satisfaz, né? É só integrar por partes. E você vê que esse logaritmo mais M2 vai satisfazer essa segunda equação aqui também. Certo? Sem problema nenhum. Então, a gente faz isso aqui, integral d4 y K-1 de x, estamos invertindo x mais 1 e 2 menos, tem que multiplicar o segundo termo também, né? Integral d4y K-1 de x, j de x, tudo isso, z de j, igual a zero, né? Então agora esse cara que está aqui, né, vai matar essa integral de 4y que está rolando aqui. Então o que vai sobrar vai ser menos i d dj de y menos integral de 4y de K-1 de y de x, j de x, z0 de j. Então, aqui, isso igual a zero, né? Você vai tirar aqui o seguinte, olha, 1 sobre z0 de j. z0 de j. Estou esperando. Desculpa, J também. Com calma, tá? A primeira linha ali, você vai pegar o K-1, olhando ali para a primeira linha do segundo quadro, você vai pegar o... O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Vou pegar essa equação aqui e vou multiplicar por K-1. Eu vou multiplicar matricialmente no espaço das coordenadas, né? Isso é uma matriz. Claro, isso é uma matriz, né? Nessas duas variáveis. Então, como é que eu multiplico matricialmente? Eu tenho que fechar o segundo índice da matriz com o primeiro índice do vetor, né? Sei lá. O segundo índice da matriz com o primeiro índice do vetor. Aliás, aqui tem um derivado do x. É o x que está sendo integrado. Primeiro. 4x. Então, olha só. Tem menos i dz0 dj igual a não sei o que vezes z0. Né? Então, isso daqui está passando para o outro lado, integral de 4x, K-1 de x, j de x, né? Vezes um z0. É isso? Esse z0 é um número que eu estou passando de volta para cá. Né? Esse menos i eu posso multiplicar por aqui, né? A equação inteira e passa para lá.
Né? Essa equação que está aqui me diz que derivada em relação a j de y do logaritmo do z0 de j é igual a uma certa função de j. Né? É isso? Que função de j que eu derivo funcionalmente que dá essa? Né? Tem que ser uma função quadrática em j. Né? Então, isso aqui implica que o ln do z0 do j, né, é i sobre 2 integral d4x d4y j de x k menos 1 de xy j de y. Conclusão, só exponencial os dois lados e a gente tira que o z0 j ele é exponencial i sobre 2 integral completamente calculado. Olha só, aqui você sabe a dependência funcional do z0 em j, totalmente levantado, e o k menos 1 de xy está calculado ali. Então, integral concreta, né, esse efeito. Morreu o problema, para v igual a zero. Certo? São 4 horas, vou parar por aqui, certo? Mas na aula que vem, ou seja, na semana que vem, nós vamos começar mostrando por que tem que ser mais IEX, certo? Vou dizer para vocês por que tem que ser mais IEX e não qualquer outra coisa, tá? E aí nós vamos colocar a função, vamos partir dessa solução livre para encontrar uma solução para o caso interagente. Certo? Vamos encontrar o z de j para o caso interagente. Aí nós vamos calcular o z de j. Tá? Nós vamos calcular algumas funções de Green para a interação de partículas escalares. Quando a gente for calcular as funções de Green, vocês vão ver que o problema todo se resume a aplicar zilhões de derivadas funcionais em cima desse z0 de j aí. Mais nada. Problema de aplicação de derivadas funcionais. Mas mesmo esse problema de aplicação de derivadas funcionais é um problema tremendamente chato do ponto de vista operacional. Daí a gente vai chegar aos rectifiers, certo? Que são a coisa que nos facilita calcular essas funções de Green no caso geral. A aula que vem vai rectifier. Faz no meu terminador por quê? Hã? Faz no meu terminador por quê?